esta série de mensagens. Então abra sua Bíblia, 1 de Samuel, capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Todos acharam? 1 de Samuel, capítulo 15, verso 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Até aí. Senhor, obrigado pela tua palavra, toda ela é eficaz, toda ela, ó Deus, é palavra de salvação. Por isso, neste momento, nos colocamos diante do Senhor, rogando que o Espírito Santo fale aos nossos corações, convencendo-nos e colocando em nós um espírito de obediência. Em nome de Jesus. Amém. Nosso tema hoje, obediência, o saboroso fruto da santidade. Obediência, o saboroso fruto da santidade. Quando Israel saiu lá do Egito, ele precisava passar ali pelo território dos amalequitas. Só que eles não permitiram que Israel passasse ali pelo território deles. E eles se tornaram ferozes, perseguiram ali os israelitas. Deus registrou aquele fato. E aquela questão ficou pendente. Deus não puniu os amalequitas naquele momento, mas a dívida estava lá. O tempo passou, Israel se organizou como nação, os juízes governaram por mais de 400 anos. Depois dos juízes, o reinado foi estabelecido. Samuel foi o último ali dos juízes. O reinado foi estabelecido. Saul foi empossado como o primeiro rei de Israel. E Samuel, o profeta, por orientação divina, deu ao rei Saul a missão de destruir os amalequitas. E Samuel, por orientação divina, deu para o rei o seguinte recado: nada deve ser poupado, nem bois, nem ovelhas. As ordens eram claras: nada do que é de Amaleque vai ser trazido para Israel, nem que seja pensando em fazer sacrifícios de ovelhas, de bois, nada disso, vai destruir tudo. Então Saul, o rei, ele foi um comandante brilhante, saiu, destruiu os amalequitas, porém não cumpriu totalmente o que Deus havia lhe pedido. Preservou a vida de Agag, rei dos amalequitas, e também liberou o povo para que pegasse o melhor do que tinha ali. Então os bois, mais vistosos, as ovelhas mais gordinhas, tudo aquilo foi poupado. E aí, quando Samuel vai visitar o acampamento, chega lá, ele começa a ouvir ali o balido das ovelhas, o rugido dos bois, e ele pergunta para o rei: Saul, que barulho é esse que eu estou ouvindo? Aí o Saul quis se desculpar. Ele disse: olha, o povo estava querendo pegar do despojo, e eu permiti então que eles pegassem do melhor que tinha, e também poupei a vida do rei, Amaleque, rei dos amalequitas. E aí então o profeta fica muito aborrecido, e ele traz ali uma mensagem para Saul, porque tem sido assim:
Os homens sempre tentam se justificar diante de Deus por sua obediência parcial. Eu obedeci, mas não fiz tudo o que o Senhor pediu, né? Eu obedeci parcialmente, foi o que aconteceu aqui. Então, nesse momento, o profeta disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Em outras palavras, obedecer é melhor do que prestar culto. Obedecer é melhor do que cantar. Obedecer é melhor do que liderar. É melhor do que servir em quaisquer ministérios. Portanto, a obediência aos preceitos de Deus pode gerar o sucesso de uma vida, enquanto que a desobediência aos preceitos de Deus pode gerar também o desastre de uma vida. E foi o que aconteceu com Saul. O desastre da vida dele foi gerado naquele momento, porque o texto bíblico informa que Deus o rejeitou como rei. Interessante que ele continuou como rei, governou ainda durante muitos anos, mas sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus na vida dele. Tanto que no final da vida ele termina de uma forma desastrosa, consultando uma cartomante, porque já Deus não era com ele. Ele não tinha mais a presença, a bênção, a direção de Deus. O que importa para nós é termos a presença, é termos a bênção de Deus sobre nossa cabeça, é termos a presença do Espírito Santo queimando dentro do nosso coração, é termos a alegria do Senhor na nossa vida. Isso é o que importa, meus amados. Tenha a alegria do Senhor na sua vida, nada lhe faltará. As coisas poderão não estar muito bem, mas você vai ter a paz, você vai ter a alegria, vai ter a presença de Deus na sua vida. Você pode dizer amém, pastor? Glória a Deus. É isso que nós ansiamos tanto, essa presença santa nas nossas vidas. Deus rejeitou Saul. Saul foi provado na obediência, não conseguiu obedecer. Noé foi provado na obediência. Deus relatou a Noé que tensionava destruir os seres vivos, homens e animais, através de um dilúvio. Então Deus chega para Noé, conta o seu plano, dá a ele as instruções. Noé, você vai construir uma arca, um grande barco. As medidas são estas. Você vai fazer desta forma. Depois você vai pegar betume, você vai calafetar toda a arca. Será que Noé hesitou em cumprir a ordem de Deus? Porque aquilo não era ainda conhecido. E a chuva diz que ainda não havia acontecido. Mas o texto bíblico diz que assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Gênesis 6, 22. Talvez o Noé até tenha ficado assim um tanto, hesitante, mas que loucura, construir um barco desse tamanho, algo inusitado, e aqui nem tem rio perto aqui, mar talvez estivesse distante, mas Noé obedeceu. Não é fácil obedecer os mandatos de Deus. Não é fácil obedecer tudo aquilo que Deus pede para cada um de nós no dia a dia. Não é fácil obedecer a palavra que sai do altar, a palavra que sai do púlpito, e que muitas vezes crava no coração do crente que está aí assentado recebendo a palavra. Mas nós precisamos atentar ao que Deus está falando. Você tem atentado ao que Deus tem falado nesta igreja? E eu creio que Deus tem falado nesta igreja. Pela sua palavra, Ele tem falado. E eu creio que Deus fala também no íntimo de corações, quando estão lá no seu quarto de dormir, quando estão naqueles momentos particulares com Deus. Deus fala também, e Ele tem falado. Deus provou também Abraão. Primeiro, Deus pediu para ele sair da sua terra. Abraão, sai da tua terra,
do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão estava instalado lá, todo o conforto ali, a família ali presente, a parentela toda, além da família. Será que foi fácil para Abraão? Vamos ver aqui o texto. Hebreus 11:8 diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Olha só, sem saber para onde ia, mas obedeceu. Imagine você, Deus falando para você: olha, saia de Piracicaba e vá para uma terra que eu te mostrarei. E aí você vai questionar: mas Deus, eu vou colocar no Waze, qual é o lugar? Deus diz: não, não quero o Waze não, eu te guiarei. E aí você fala: mas eu vou pegar qual rodovia? Vou pegar a rodovia do Açúcar? Vou pegar para Rio Claro, para sair na Washington Luiz, para ir para que lado? E aí você sai sem saber para onde ir. Assim foi com Abraão, mas Deus guiou Abraão, os passos de Abraão. Obediência que se confirma descansando nas providências de Deus. E como nós precisamos dessa obediência, descansar nas providências de Deus. Não é fácil. Deus proverá, né? Quando a gente diz isso, Deus proverá, e você não sabe de onde virá, de onde você vai tirar, mas a Bíblia diz: Deus proverá. E você agradece e diz: Deus, o Senhor proverá. Eu não sei como vou resolver aquele assunto, mas o Senhor proverá. Abraão fez assim. Depois, pela segunda vez, Deus colocou Abraão à prova. Deus disse: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar qual é. E lá você mata, coloca ele ali sobre fogo, a lenha, para oferecê-lo em holocausto, como se ofereciam os animais. Pastor Ribeiro, será que o Abraão ficou duvidando? Olha o que diz o texto bíblico. Gênesis 22, 1 a 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Madrugou para fazer o que Deus havia pedido. Não ficou hesitante, não ficou postergando. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aleluia. Obediência incondicional, mesmo que a ordem fosse muito difícil de ser cumprida. E o que fez Deus diante da obediência de Abraão? Mesmo texto, versos 16 a 18, Deus diz: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Aleluia. Ah, como Deus preza a obediência. Ah, como através da obediência de Abraão, nós podemos entender muita coisa do que já aconteceu na história e que acontece no presente momento. Quando você vê todos os ataques à nação de Israel, quando você vê todos os ataques ao cristianismo, quando você vê todos os ataques a Jesus Cristo,
já começa aqui, porque aqui na obediência de Abraão tem a bênção prometida por Deus, que todas as nações da terra seriam abençoadas através do gesto de Abraão, porque Abraão não negou o seu filho, Deus também não negaria seu único filho para nos dar a salvação e a vida eterna. Aleluia! E aí nós entendemos tudo que acontece, essa perseguição à nação de Israel, porque há tantas promessas implicadas ou implícitas aqui neste texto. Por isso que Deus ama aquela nação, por isso que Deus estabeleceu um pacto com aquela nação, por causa do patriarca Abraão, e porque dele, os seus filhos, Abraão, Isaque, Jacó, nós temos ali os patriarcas da nação de Israel. Um outro texto maravilhoso que nós temos, Deuteronômio 28, onde mostra a obediência como a chave para a prosperidade. As nações anseiam por prosperidade. As famílias, cada um de nós, ansiamos por prosperidade. No Deuteronômio 28, nós temos ali as bênçãos decorrentes da obediência. E diz assim o texto: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Amém? Que texto tremendo! E isto, em parte, aconteceu na nação de Israel, e até hoje ainda vem acontecendo, apesar de Israel falhar com Deus, Israel não conseguir cumprir todas as ordenanças do Senhor nosso Deus. E na vida do cristão também, é quando nós realmente somos obedientes ao Senhor, a tudo que Deus pede, aos preceitos da palavra do nosso Deus, teremos a bênção de Deus reservada para cada um de nós. Alguém já observou que o alfabeto ou abecedário, né? Alguns chamam abecedário, outros chamam de alfabeto. O nosso alfabeto começa com A, B, C, D. Agora o alfabeto divino começa com O. O de obediência. O, B, D, C. Essa é a diferença, né? Para nós o ABCD, para Deus o O, B, D, C. Que nós sejamos
durante toda a nossa vida, obedientes. Que a gente tenha um alvo de obedecer o Senhor em tudo o que Ele pede. Interessante que Deus preza tanto a obediência, que Deus foi buscar um exemplo lá entre eles mesmos, israelitas, de obediência. E nós temos a história dos recabitas, um clã, vamos dizer, uma grande família que foi provada na obediência. Então, certa vez, Deus chamou o profeta Jeremias e mandou ir lá à casa dos recabitas. Ele foi levando um convite para que eles fizessem uma visita ao templo. E lá vai o Jeremias capítulo 35, tem essa história. Esses recabitas eram descendentes de Jonadab, filho de Recabe, que por sua vez descendia de Obabe, cunhado de Moisés. Portanto, uma família tradicional lá em Israel, cunhado de Moisés. Então Jeremias, profeta conceituado, convocou o clã dos recabitas para uma reunião no templo de Jerusalém. Foram recepcionados ali nos aposentos dos príncipes, lugar especial ali. E o profeta mandou trazer ali finíssimas taças, onde o vinho, o melhor vinho que tinha, seria servido para toda aquela grande família dos recabitas. O profeta mandou fazer isso com a direção de Deus. Deus conhecia aqueles homens e sabia que eles não violentariam a consciência. E aí o profeta presenciou com surpresa a postura dos recabitas. Verso 6 diz que eles, porém, disseram ao profeta: não bebemos vinho, porque nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. Portanto, aquilo havia se tornado um estilo de vida deles. Não bebiam vinho, não plantavam vinhas, né? Não construíam casas, eram nômades e viviam assim. E sabem, irmãos, há quanto tempo eles observavam essas ordens? Há 300 anos. Jonadab já tinha ficado lá no passado há 300 anos. E eles ainda continuavam a obedecer esse princípio. O pai Jonadab era ainda o referencial de autoridade para eles. Portanto, uma geração ensinava a outra geração, passava aqueles princípios e eles iam observando, iam guardando este princípio. Então, depois que Jeremias constatou ali a firmeza dos recabitas, Deus falou novamente com Jeremias e disse o seguinte: agora, Jeremias, vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e esta ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem de seu antepassado. Mas eu, Deus, tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo, vocês não me obedecem. Ah, que exemplo! Depois de 300 anos, os filhos dos recabitas ainda estavam obedecendo. Em Israel, Deus mandava profeta ia lá, falava, né? E eles não obedeciam. Mas olha só que interessante, meus amados. Nós não podemos fechar aqui essa pequena história aqui dos recabitas sem mencionar um prêmio
prometido por Deus a esta família. A promessa está aí no verso 19, Jeremias 35, 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Nunca faltará homem da família de Jonadab que esteja na minha presença. Quem não garante aí que você seja um desses? Um desses, né, que prosseguem nesta linhagem. Os que hoje estão na presença de Deus são os filhos da obediência. Porque Atos 5:32 diz que Deus deu o Espírito Santo àqueles que obedecem. Amém? Deus dá o Espírito Santo àqueles que obedecem. Então, se você é obediente ao Senhor, é porque você tem o Espírito Santo. E é Ele quem capacita você a obedecer, a cumprir os mandamentos, tudo aquilo que Deus pede, todos os preceitos do nosso Deus. Uma das provas que você tem o Espírito Santo é que você quer sempre obedecer a todos os princípios da Escritura. Você tem prazer na obediência. A obediência não vai ser uma coisa difícil, pesada para você. Não, vai ser uma coisa prazerosa, uma coisa gostosa. E quando você tem a consciência de que desobedeceu, você não se acomoda. Você quer logo acertar aquela situação. Você vai confessar diante do Senhor. Você vai pedir perdão ao Senhor. E Ele vai perdoar a sua desobediência, a sua transgressão. E você vai sentir novamente a paz de Cristo no seu coração. A obediência é a maior característica da vida espiritual de uma pessoa. A obediência é a maior característica da vida espiritual de uma pessoa. Vamos lembrar que Jesus, o Filho de Deus, no seu ministério terreno, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus capítulo 5, verso 8. Não estamos inventando aqui doutrina. Hebreus 5, 8. Filho de Deus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Porque o sofrimento também nos leva a nos ligar à obediência. Quantos que sofrem porque querem obedecer? Quantos que já passaram por lutas porque resolveram obedecer a Deus e a tudo o que é de Deus? Em Filipenses encontramos o seguinte texto, Filipenses 2:8. Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Imagina se Jesus não tivesse obedecido o plano do Pai. Lembrem-se do que alguns que estavam ali ao pé da cruz disseram: se és o Filho de Deus, desce daí e creremos. Ah, se Jesus quisesse mostrar que realmente era o Filho de Deus, teria descido da cruz e todo o plano de redenção teria falhado, caído por terra. Mas graças a Deus, Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não hesitou, Ele sabia da sua missão, Ele sabia que Ele veio para morrer, mas Ele sabia também que seria ressuscitado, não ficaria na morte. Graças a Deus pela obediência de Jesus. Glórias ao nosso Deus. O assunto da obediência aos preceitos de Deus é tão importante que perdição e salvação estão relacionados ao tema. Hebreus capítulo 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, qual homem é esse? Pela desobediência de um só homem, que homem é esse? Fala alto, irmãos. Adão. Ok?
pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, porque herdamos a natureza de Adão, adâmica, decaída. Assim também, olha aí, assim também, correlação, por meio da obediência de um só. Quem é este? Jesus. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém. Somos justificados pela obediência de um só homem, Jesus Cristo. Graças a Deus pela obediência do Senhor Jesus. Jesus obedeceu aos planos do Pai de vir ao mundo, sofrer e morrer pelos pecadores, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus, pela obediência dele. Como é importante a obediência, como é importante para a criança aprender a obediência desde cedo. Você, pai, mãe, se ainda tem filho pequeno, trabalhe nessa questão da obediência desde cedo, para que ele cresça obedecendo às autoridades, para que ele cresça obedecendo a sua autoridade, como pai, como mãe, porque depois isso vai se refletir na vida dele. Quando ele chegar no colégio, ele vai aprender a respeitar os mestres, ele vai aprender a respeitar as autoridades civis, religiosas. Isso vai refletir no sucesso de toda a sua vida, na disciplina de toda a sua vida. Daniel Goleman foi o responsável por distribuir o conceito de inteligência emocional. Alguns já até leram o livro de Daniel Goleman, Inteligência Emocional. E nesse livro ele fala de um teste com crianças de 4 anos, numa pré-escola na Universidade de Stanford, nos anos 60. Basicamente ali com filhos de professores da universidade. As crianças receberam ali doces, com a ordem de só comê-los depois de 20 minutos. Então o professor coloca ali aquelas vasilhas ali com doces, e o professor sai da sala e diz: olha, só pode comer daqui 20 minutos. Eu vou retornar, né? E ali fica alguém em observação. Se esperassem, ganhariam outro doce como prêmio. Observados de longe, algumas crianças coçavam a cabeça, outros faziam de tudo para distrair a própria atenção, outros ainda engoliram o doce e não pensaram no assunto, e outras esperaram pacientemente os 20 minutos. 30 anos depois, as mesmas crianças, já adultas, foram estudadas de novo. Os resultados incríveis mostraram uma diferença dramática entre aqueles que foram disciplinados e obedeceram e esperaram, e aqueles que não tiveram força de vontade. A diferença demonstrou-se virtualmente em todos os campos da vida. Percebem a importância de se trabalhar o tema da obediência desde pequeno? A Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará do caminho. Como diz aí o ditado popular, é cedo que se torce o quê? O cipó. É cedo que se torce o cipó. Alguns dizem também o pepino, né? Mas é cedo que se trabalha essas questões aí, né? E nós que já aceitamos a Cristo agora na fase adulta, já tivemos tantas desobediências em nossas vidas, como que nós agora vamos ser trabalhados? Como que nós agora vamos aprender a obediência? Como que nós agora vamos ver os doces atraentes que estão aí no mundo e não vamos
tocar neles. É só o trabalho do Espírito Santo agora nas nossas vidas. Já não somos mais as crianças, somos agora adultos. E nós precisamos aprender a obediência. Um líder ou um cristão que não aprendeu a obedecer a Deus é apenas um discípulo de si próprio e não discípulo de Jesus. Isso aqui é forte, hein? Um líder ou um cristão que não aprendeu a obedecer a Deus é apenas um discípulo de si próprio e não discípulo de Jesus. Porque os discípulos de Jesus, sendo ali tomados já como adultos, imaginem Jesus pegando ali um Pedro. Pedrão não era fácil, né? Pedro, pescador, impulsivo, camarada briguento, agora vai ser discípulo de Jesus. Pedro era um cabrito ali, difícil de lidar, já criado, agora vai se tornar ovelha, né? É fácil? Não é fácil. Começar agora esse aprendizado, mas Pedro passou por esse treinamento, essa escola, e todos eles passaram por esse treinamento, deixaram de ser discípulos de si próprio para aprender de Jesus. E Jesus dizia: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E agora o Pedro impulsivo tem que aprender de Jesus. E Jesus não é aquele camarada briguento. Jesus nunca tirou a espada e cortou a orelha de ninguém, né? Jesus é manso, humilde. E Pedro agora precisava aprender dele. E os demais todos. E nós também precisamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Um escritor, pastor, reformador, João Calvino, disse: a mais segura fonte de destruição dos homens é obedecer a si mesmo. A mais segura fonte de destruição dos homens é obedecer a si mesmo. Muitas vezes aquela voz interna que nos manda fazer algo, ou os desejos nossos. Semana passada falamos aqui dos mandamentos e os desejos do coração. Obedecer aos impulsos naturais que estão dentro de nós, são legítimos, são naturais. Agora, devemos obedecer a todos os impulsos naturais, principalmente se eles estiverem fora do plano de Deus? Não. Obedecer às pulsões não santificadas, obedecer aos pensamentos errôneos, obedecer aos hábitos arraizados, obedecer às carências existenciais, obedecer aos de fora que forçam a nossa consciência. Não é fácil. Todas essas demandas que estão aí em nosso mundo natural, que nós convivemos, estamos diante de tudo isso. Imagine aí hábitos enraizados, estão lá dentro de nós, que nós os adquirimos desde muito cedo. As mulheres às vezes brigam aí com os homens pelos hábitos enraizados, né? Alguns foram disciplinados quando meninos, jovens, outros não. Alguns tira a cueca, joga lá no banheiro e fica lá. Aí a patroa vem: você não tem capacidade nem de colocar essa cueca no cesto? Aí você, né, fica ali meio chateado, bravo até com ela. Tá bom, e vai lá e pega e leva, né? Alguns botam umas gotinhas lá em cima da tampa do vaso, ou faz meio torto ali, né? Espirra para todo lado. Aí chega a mulher, dá aquela bronca. Hábitos enraizados que nós temos aí, né? E tantas outras coisinhas que a gente adquiriu
desde a mocidade. Os hábitos enraizados estão lá, é difícil mudar isso aí. E a gente tem que ir trabalhando, vai levando umas broncas, né? Às vezes é a mulher que é, né, meio desleixada, e o homem é muito certinho ali, né? E dá umas broncas, ela também não gosta, né? Mas essas coisas todas estão ali diante de nós, e nós temos que trabalhar todos esses aspectos aí. Então, amados, para concluirmos, vamos então aqui relembrar os exemplos de obediência que nós vimos aqui hoje. Primeiro, obedecer é melhor do que sacrificar. Então, quando o profeta fala isso para Saul, o sacrifício era o culto que eles prestavam a Deus. Portanto, ele está dizendo: olha, a obediência é melhor do que você prestar um culto a Deus estando na desobediência. Aprendemos também que Noé foi provado na obediência. Aprendemos que Abraão foi provado na obediência. Aprendemos através de Deuteronômio 28 que a obediência é a chave para a prosperidade. Aprendemos também a história dos recabitas, foram provados na obediência. E aprendemos que a obediência é a maior característica da vida espiritual de uma pessoa. Essa característica está na sua vida? Você é caracterizado pela obediência? Olha o que diz esse texto, eu vou terminar com ele. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedecei a vossos guias. Que guia que ele está falando aqui? São esses guias que se ensina aí no Espiritismo? Não. Obedecei aos líderes espirituais, aos vossos pastores, que zelam pelas vossas almas. Então, há uma preocupação de cada pastor para que o rebanho esteja guiado, orientado, fortalecido, cresça na graça, cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós temos todo o trabalho de púlpito, todo o trabalho de pregação, todo o trabalho de ensino, porque nós damos valor à palavra de Deus, porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Amém? E esse é o nosso livro texto. Nós não ficamos aqui a encher linguiça, como dizem. Nós queremos sempre trazer a palavra pura, genuína, para que a igreja cresça, você cresça na fé, você seja fortalecido na fé, você aprenda os mistérios do reino, e você se torne cada dia mais um crente consagrado, um crente que cresça na fé, um crente que tenha a alegria do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo. Portanto, obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta. E você deve fazer isto com alegria, e não gemendo, reclamando. O pastor prega muito, eu não aguento ficar 40 minutos lá, ouvindo aquela prédica. Como é difícil, o pastor pega pesado, e de vez em quando, né, mexe ali. Irmãos, o que vocês preferiam? O que já existe em muitos lugares por aí? Onde não há mais pregação? Onde não se usa mais a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Onde só contam algumas historinhas, 10 minutos, e acabou? E você não tem alimento? E você não tem a palavra de Deus? E você não tem orientação de Deus? E você não tem intercessão pela sua vida? Não tem ninguém zelando pela sua vida? Homens que estão preocupados apenas com um grande ajuntamento e arrecadação grande, mas não estão preocupados com a salvação de quem está ali?
Eu prefiro uma igreja, ainda que tenha 50, 100 membros, mas que tenham pessoas que vão herdar a vida eterna. Pessoas que estão crescendo no amor a Deus, que estão crescendo na obediência ao Senhor e que estão aprendendo as sagradas letras. Isso é o que vale, porque nós, como pastores, como diz o texto, vamos dar contas também a Deus. E termino com Atos 5:32. Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. Agradeça a Deus e peça cada dia mais o Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, porque é esse Espírito que é santificador e que dá condições a você de obedecer. Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé.